Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto de difícil compreensão, denominado o reino dos céus é tomado à força. Esse tema está narrado no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Ao lermos esse versículo, surge em nosso pensamento uma desconfiança. Uma desconfiança de que a tradução feita não deve estar de acordo com o original, uma vez que ela contradiz o que é pregoado em toda a Bíblia, que não é o esforço humano que faz com que alguém possa alcançar esse reino, e sim pela graça que o alcançamos. De fato, essa passagem é realmente de uma difícil interpretação. E a maioria dos pastores não tem uma explicação que possa satisfazer e esclarecer esse fato. Contudo, nós podemos afirmar com segurança que não existe nada de errado com essa passagem bíblica. Muito embora as traduções bíblicas dão margem para um duplo sentido, por exemplo, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que se esforçam se apoderam dele. Esse é um texto que está na Bíblia Almeida, revisada e atualizada. Outro texto diz: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Também uma tradução da Almeida, revista e corrigida. A outra tradução, nós vamos falar aí em Mateus 4. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Essa é uma narração na Bíblia de Jerusalém. Uma outra na Bíblia de King James diz: e desde os dias de João, o Batista, até agora o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Bom, se nós olharmos e compararmos esses 4 textos lidos, que são descritos em diferentes Bíblias, podemos notar que o significado das palavras descritas nesses textos pode mudar o sentido de forma decisiva. Mas o que nos interessa realmente é o que Cristo disse e o que Cristo queria dizer com essas palavras. Na língua hebraica, falada por Cristo Jesus e todos os seus discípulos, quando ele falou que o reino dos céus é tomado à força, ele está se referindo à conduta, ao empenho e ao serviço dos redimidos. Uma evidência de sua salvação. Cristo quer dizer que o reino de Deus tem avançado com força e vigor, mas que nem todos entram.
somente aqueles que são diligentes, esforçados, incansáveis, corajosos, é que podem realmente se apoderar do reino de Deus. Contudo, irmãos, fica claro que não é o esforço humano que pode garantir a entrada de alguém no reino de Deus. Essa entrada jamais mesmo será por qualquer esforço, por qualquer mérito humano. Essa entrada será pelo gracioso e imerecido e simplesmente por intermédio de Cristo Jesus, através da nossa fé. Isso é escrito em Marcos. O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Em outras palavras, podemos traduzir que o reino de Deus é recebido com poder. O complemento desse versículo, irmãos, declara que os violentos se apoderam do reino, isto é, pela força se apoderam dele. Em verdade, Cristo Jesus está usando palavras do hebraico, que tem um significado de bravura e não de violência. Nem de ferocidade. E Cristo está dizendo que não é pela força física, mas pela coragem de assumir o Evangelho pela fé em Cristo Jesus. Se nós olharmos por esse ângulo, poderíamos traduzir essa segunda parte do versículo como: os bravos se agarram a ele. Quer dizer, os destemidos se agarram a Deus e ao reino de Deus. Em síntese, irmãos, nos originais hebraicos não existe nenhuma menção à força física ou à violência. Em todas as palavras ditas por Cristo Jesus, uma vez que ele se referia às qualidades morais e à coragem dessas pessoas, coragem que elas tinham para deixar as tradições de sua cultura para abraçar o novo e experimentar o poder do reino dos céus. É verdade que essas pessoas, mesmo sob ameaças de uma grande perseguição do Império Romano que comandava o mundo na época, ainda assim, elas, destemidas, se agarravam ao reino de Deus. Mas não era só o Império Romano que os perseguia. A perseguição era ampla. As ameaças eram terríveis. Os sacerdotes perseguiam, os fariseus perseguiam, os pseudos servos de Deus perseguiam. Enfim, era muita gente que se achavam donos da verdade e que perseguiam os cristãos.
em nenhuma época da história humana, os verdadeiros cristãos não recuaram. Não. Eles jamais voltaram atrás. Porque uma vez conhecido esse poder, um poder transformador do Evangelho, o verdadeiro cristão é alimentado por uma força invisível que os leva a prosseguir na luta, a prosseguir para atingir o alvo que é Cristo Jesus. Se olharmos para o hebraico, esse versículo lido nesta noite deveria ser traduzido da seguinte forma: o reino de Deus, ou reino dos céus, como vocês quiserem, é recebido com poder. Os bravos se agarram a ele. Contudo, algumas traduções bíblicas se apegam na tradução de uma agressividade positiva contra o reino de Deus, se fundamentando nas queixas de Cristo Jesus contra os líderes religiosos da época, no sentido que o reino dos céus estava sofrendo violência, uma vez que as pessoas que pregavam a verdade eram atacadas pelos líderes religiosos hipócritas da época, doutores da lei, comunidades adeptas de deuses estranhos, monarcas e outras pessoas, mas que queriam manipulá-los com doutrinas adversas ao que fora deixado pela lei de Moisés. É verdade, irmãos. Havia muitas perseguições. As palavras de Cristo nesta visão indicavam que o reino de Deus, sim, que o reino de Deus realmente estava sofrendo violência, uma vez que esses algozes queriam tomar o reino dos céus à força. Eles queriam. E Cristo então se referia em particular a Herodes, que mantinha João Batista preso por acusá-lo de adultério. Herodes estava adulterando com a esposa do seu irmão e, por extensão, aos líderes religiosos de Deus que impediam, através de violências praticadas contra o povo, que o reino dos céus pudesse avançar. Essas pessoas, eles usavam de violência para se apoderar, para agarrar à força o reino dos céus, para serem seus líderes sobre a terra, infringindo as leis naturais, as leis de Deus. Embora essa interpretação dada por mim agora seja válida, ela somente em parte é verdadeira. Mesmo porque o reino dos céus sofria realmente violência por intermédio das autoridades. Mas tomar o reino dos céus é uma verdade relativa, uma vez que esses segmentos até conseguiram em parte, como eu estou falando, tomar o reino dos céus.
uma vez que, por algum tempo, eles lograram ter êxito, ter domínio, um domínio sobre o povo. Mas tomar o reino dos céus realmente, em nenhum momento, eles lograram êxito. Não resta nenhuma dúvida, irmãos, que para entrar no reino dos céus existem dificuldades. Dificuldades que para o homem se torna impossível superar. Uma vez que isso somente é possível pela graça de Deus e por meio da fé. Pela fé nós somos transportados do reino das trevas para o reino dos céus. Se vocês observarem, nós temos duas interpretações para esse versículo, sendo que ambas as interpretações convergem para o mesmo desfecho, sendo que a lei e os profetas perduraram até João Batista. E daí em diante, a boa nova do reino de Deus é anunciada a todos que se esforçam para nele entrar. Independentemente de qualquer ponto de vista, temos plena certeza que a entrada no reino de Deus estará sempre aberta. Mas vai estar aberta para todo ser humano que entre com ela em gala. Quer dizer que só é permitida a entrada para as pessoas com traje de gala ou núpcias, ou seja, revestidas de vestes espirituais. Enquanto nós estivermos nessa terra, é nossa missão preparar essas vestimentas. E com toda certeza, em algum momento dessa preparação, teremos de nos esforçar para alcançar nosso intento. Teremos de nos empenhar para, com sobriedade, moderação e temperança, continuarmos a caminhada com Cristo Jesus. Veja o que está escrito: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar, mas não serão capazes. Mas aquele que persistir até o fim será recompensado, pois o Senhor estará conosco para nos fortalecer com a sua graça. Amém.